Graça e paz do Senhor Jesus, momento da promessa, glória a Deus. Yahvé Nissi, Senhor conquistador, ou Senhor é a nossa bandeira, aleluias. Nosso texto de meditação está em Êxodo 17, do verso 11 ao verso 15. E diz assim: acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele baixava a sua mão, Ameleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram embaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de cada lado, e o outro do outro lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Ameleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Ameleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: o Senhor é a minha bandeira. Aleluias! Nós temos aqui esse texto aqui, essa narrativa. Quando o povo estava no deserto, eles já estavam por entrar na terra. Moisés aqui neste relato havia passado agora por uma situação difícil, que era no deserto, quando não tinha água na rocha, que ele fere a rocha, aquela coisa toda. Mas agora eles resolvem o problema da água, Deus entra com a provisão, sacia a sede do seu povo, e agora vem uma batalha pela frente. Ameleque faz guerra contra o povo de Israel. E a Bíblia relata que Moisés foi para o alto do monte. E notaram que quando Moisés levantava as suas mãos, o povo de Deus prevalecia. E quando baixava as suas mãos, Ameleque prevalecia. Observando esta forma, Arão e Hur estenderam cada um de um lado os braços de Moisés e ali os seguraram até o final da batalha, até o final do dia. Isso bem provavelmente fez uma barra horizontal, vamos dizer assim, simbolizando que quase que uma cruz, uma encruzilhada ali, né? A vara de Moisés também, o cajado de um pastor ou um cajado de autoridade, simboliza várias coisas. E aqui nós vemos que nesse texto, em alguns textos do Antigo Testamento, e até no Novo também, símbolos são importantes, muito importantes. Mas temos que tomar cuidado, porque tem muito exagero nas igrejas a respeito de símbolo, de simbologia. E acabam criando, em cima de um símbolo, acabam criando uma doutrina herética em cima de símbolos. No Novo Testamento nós temos símbolos, temos dois símbolos fantásticos que para mim eu classifico-os como atos proféticos da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele institui a ceia do Senhor, né, fazer isso em memória de mim, é o símbolo do corpo e do sangue do Cordeiro. E o batismo nas águas é um outro ato profético que simboliza a morte de um cristão. E aqui nesse texto nós temos a simbologia das mãos de Moisés erguida, né, aos céus. Símbolo de oração também, as mãos levantadas. Escuta que eu vou te dizer. Quando há oração, o direito prevalece. O direito prevalece quando nós estamos orando. O errado prevalece quando os homens deixam de orar. Quando ficam omissos à oração, o errado prevalece. Mas aqui achamos dois homens que sustentaram as mãos de Moisés, porque o avançado, a idade de Moisés já estava cansado.
se tinham tomado aqui um símbolo, então, através das mãos de Moisés, dos braços de Moisés. E a derrota e a vitória, elas aconteciam conforme o fluxo que ia acontecendo, quando baixava e quando erguia as mãos. E assim ocorre nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nas batalhas que nós temos. A vitória e a derrota acontecem em nossa vida quando nós estamos com as mãos ou levantadas ou baixas. Muitas vezes está dependendo da nossa vontade de orar ou a nossa negligência de orarmos. Mas os recursos espirituais nós temos da parte do nosso Senhor. E essa negligência, muitas vezes, as pessoas desprezam o meio de desenvolvimento espiritual. Ou seja, quer ver um símbolo? Orar de joelhos. É um símbolo. Prostrar-se diante de Deus demonstra dependência, reverência, temor ao Senhor. Moisés tornou-se conhecido por um homem que, quando orava, suas orações eram poderosas e eficazes. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés. Assim a vitória deles era garantida. Assim como nós precisamos de alguém levantar as mãos por nós. Assim como nós devemos levantar as mãos por alguém para estar orando. Moisés estava fadigado, estava cansado e precisava da ajuda alheia. E isso demonstra que nenhum homem, ao realizar um feito tão especial e uma missão tão significativa, possa fazer sozinho. Ele precisa sempre da ajuda de alguém. Nós sempre precisaremos da ajuda de alguém, da intervenção de alguém na nossa vida. Nós precisamos do apoio em forma de oração aqui. Precisamos que as pessoas estejam nos sustentando, buscando a Deus, intercedendo pelo seu povo, intercedendo pelos seus irmãos. Eu oro pelo povo, o povo ora por mim, isso eu falo como pastor. Eu oro pela minha igreja, a minha igreja ora por mim. E assim sucessivamente, e um sustenta o outro. Isso é uma cooperação voluntária daquelas pessoas que estão dispostas a buscar o Senhor e a estar orando ao Senhor. E é como eu digo, a vitória e a derrota dependem disso. Se nós formos constantes, nós teremos vitória. Se nós formos negligentes, nós teremos derrota. A ajuda de Arão e de Hur foi fator determinante para o sucesso daquela batalha que houve naquele dia. Os três aqui, as três figuras aqui, as quatro figuras aqui, tiveram assim um papel importantíssimo nesse grande feito. Oravam, primeira coisa oravam, Moisés estava como intercessor do povo orando, eles se sustentavam, Arão e Hur sustentavam a Moisés, e eles guerreavam, Josué estava na batalha. Veja bem, para que houvesse a vitória do povo de Deus, teve que estar todo mundo incumbido da mesmo propósito, orando, sustentando e guerreando. Se o povo de Deus precisa de vitória nos dias de hoje, nós temos que encontrar esse caminho. Orar, sustentar e batalhar. Ah, mas essa peleja não é minha, mas é do teu irmão, é da igreja. Nós precisamos entender isso. Os três homens, como eu disse, tiveram uma participação aqui muito grande, mas estes homens também foram dependentes de Yahvé. E era a favor deste povo de Deus, dos filhos de Deus, que aqueles homens realizaram aquela tarefa tremenda. Assim como nos dias de hoje, filhos de Deus precisam e são dependentes de Deus, mas precisam que outros filhos estejam ajudando. Conforme nós falamos, as mãos de Moisés eram pesadas.
Aí nós poderíamos dizer assim, nós não nos cansamos de trabalhar. Nós não nos cansamos de ir trabalhar. E sim, o trabalho, a luta, muitas vezes nos cansa. Então nós precisamos de ajuda alheia, precisamos de alguém estar intercedendo e nos ajudando em oração. Quase que todos os projetos do povo de Deus, ele funciona com equipe. Porque precisamos da oração. Sozinhos dificilmente nós conseguiríamos alguma coisa. Nós sempre precisaremos do nosso irmão. Aqui a vara que Moisés levou para cima do monte para estar orando, indica, porque é simbólico de autoridade, e aqui a importância na simbologia da oração e da fé. As duas coisas juntas, oração e fé. A vitória na batalha contra Satanás, ela ocorre quando a oração é eficaz. Quando nós temos a nossa vida posicionada em Deus. Quando o povo de Deus ora a Deus com fé, ele derrota as forças invisíveis de Satanás. Agora, quando o povo fica negligente, Satanás toma vantagem. O apoio de outras pessoas em oração é importantíssimo na minha vida. Assim como é importante o meu apoio em oração a outras pessoas. A obra de Deus ela é feita desta forma. Se todos pegarem no mesmo objetivo, serão bem-sucedidos. Então nós temos aqui a oração é necessária quando o inimigo ataca. Nós vimos ali, Emelec veio, o povo foi para a batalha. A oração ela se torna poderosa quando ela vai para o monte de Deus. A oração precisa do sustento de outras pessoas. E a oração prevalece na vitória. E essa vitória é com eficácia sobre o povo de Deus. A oração traz vitória, nunca te esqueça disso. A obra de Deus prospera pela oração. Há necessidade de união, de unidade na oração. E note aqui que Deus mandou ele criar um altar e escrever isto. Moisés recebe a ordem para escrever. E os altares, eles serviam para as gerações futuras. Serviam de testamento, de algo que pudesse confirmar que a história se perpetuasse. Moisés erigiu um altar que comemorava ali a vitória dos filhos de Deus sobre os filhos de Ameleque. E ele chamou aquele altar ali, interessante que só Moisés deu o nome a esse altar, Yahvé Nissim, ou que significa um sinal ou uma bandeira. O sinal mostrou-se eficaz, cumprindo todas as suas intenções. Olha, nas batalhas, quando nós vemos aí nesses filmes aí, ou mesmo quando as pessoas vão para a guerra, o homem leva a bandeira. Por quê? Porque é sinal de honra, é sinal de vitória, é sinal que nós estamos lutando por algo. Isso significa que o Senhor é o Senhor conquistador naquele momento ali. Por isso eles disseram, Yahvé foi a nossa bandeira. Yahvé é a bandeira pela qual nós lutamos. Na bandeira sobre Yahvé, com Yahvé, a vitória é certa. Seremos vitoriosos. Porque o Senhor é a nossa bandeira, ou o Senhor é a nossa honra. E isso era um sinal que os amalequitas não tinham visto ainda, e eles estavam conhecendo a mão da bandeira de Deus. Aleluia. E tem um detalhe aqui, este povo se levantou contra o povo de Deus. Então saiba tu neste dia, aquele que se levantar contra o povo de Deus, ele se levanta para cair. Tu não precisa fazer nada, é só orar. Busque em oração que o Senhor te dá vitória. O inimigo tem se levantado contra a tua vida, busque em oração que o Senhor te dá vitória. A peleja está sendo grande para ti, busque companheiros de oração na caminhada para que tu tenhas a vitória. O nome de Deus vai ser exaltado no meio dessas batalhas.
porque o Senhor é a nossa bandeira. E quando nós nos colocamos na posição da oração, e se nós estamos necessitando que outros nos ajudem, pode ter certeza de uma coisa: o povo de Deus prevalece. E aí nós podemos escrever a nossa história, O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor nos deu vitória. Medite nisso, meu querido. Medite nisso, minha amada. E havendo sim o Senhor conquistador, o Senhor é a nossa bandeira, Ele te dá a vitória no dia de hoje. Mas tão somente, te mostre solícito à vontade de Deus. Ore e busque a presença de Deus. Te mantenha na posição, com as mãos levantadas, adorando e servindo ao nosso Deus. E a vitória será certa na tua vida. Estás cansado? Peça ajuda ao companheiro da caminhada. Peça ajuda ao teu irmão para estar intercedendo por ti. Porque nós vemos nesse texto que eles se ajudavam mutuamente. E a vitória foi do povo de Deus. A vitória está sobre a tua vida no dia de hoje. Tu pode estar cansado, mas o Senhor te sustenta. O Senhor é a tua força, o Senhor é a tua bandeira. Que Deus te abençoe ricamente nesse dia e que teu dia seja um dia de vitória. Assim como o povo de Deus teve a vitória, que o teu dia seja vitorioso e que a batalha que tu estás lutando aí, tu tenhas vitória sobre esta luta, em nome do Senhor Jesus. E a velha sim está contigo. O Senhor conquistador te dá vitória. Deus te abençoe e que teu dia seja abençoadíssimo. Mais um momento da promessa, pastor Léo Ribeirão Preto. Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe muito, não pouco.